Senhoras e senhores, muito boa tarde. Novamente solicitamos a todos, por gentileza, desliguem seus telefones celulares durante as atividades no auditório. Evitem também a utilização de máquinas fotográficas com flash durante as apresentações. Nós solicitamos a todos os congressistas, aqueles que estão sentados mais ao fundo do auditório, por gentileza, se quiserem e puderem passar mais à frente, nós temos muitos lugares vagos aqui, assim para os nossos próprios painelistas, fica mais aconchegante a sua apresentação. Nós passamos agora para o painel nacional com o título Liderança na Nova Era do Comportamento Ético e da Transparência. Convidamos para subir ao palco, como coordenador dos trabalhos, o administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo, que é vice-presidente de Administração e Finanças do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Convidamos também para subir ao palco os nossos painelistas, Gabriela Vieira Oliveira Gonçalves. Gabriela Vieira Oliveira Gonçalves é coordenadora geral de acompanhamento e monitoramento da Secretaria-Geral da Presidência da República. É graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e integrante da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A Secretaria-Geral da Presidência da República tem buscado desde 2011 aperfeiçoar o processo de planejamento estratégico pela incorporação gradual de elementos que conduzam à adoção do Balanced Scorecard, BSC, e de suas técnicas de medição de desempenho e efetividade. Na busca por esse aperfeiçoamento, um dos principais destaques do modelo de gestão da Secretaria é o Comitê de Coordenação e Planejamento presidido pelo secretário executivo e composto por todos os secretários da SGPR e seus adjuntos, além do chefe de gabinete do ministro e do chefe da assessoria especial. Essa instância é o órgão máximo de decisão sobre o planejamento na Secretaria-Geral da Presidência. Também convidamos para subir ao palco como painelista Juremir Machado. Juremir Machado da Silva é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde coordena o programa de pós-graduação em Comunicação Social. Graduado em História e em Jornalismo pela PUC-RS, é doutor em Sociologia pela Universidade de Paris, René Descartes, Sorbonne. Pesquisador do CNPq, fez pós-doutorado na França sob a orientação conjunta de Edgar Morin, Jean Baudrillard e Michel Maffesoli. De 1993 a 95, atuou como correspondente do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, na Europa, baseado em Paris. É cronista do jornal gaúcho Correio do Povo, no qual assina a coluna diária. Apresenta o programa Esfera Pública todos os dias na Rádio Guaíba. Traduziu para o português diversos livros, romancista, ensaísta e jornalista, publicou 23 livros individuais, entre eles Anjos da Perdição, Futuro e Presente na Cultura Brasileira, Le Brasil, Pé do Présent, A Miséria do Jornalismo Brasileiro e as Tecnologias do Imaginário. Também convidamos para subir ao palco nosso painelista Douglas Linares Flinto. Douglas Linares Flinto cursou Administração e Teologia. Sua carreira profissional de 35 anos se deu em empresas de distribuição de derivados de petróleo e etanol, dentre elas a anglo-holandesa Shell, a brasileira Petróleo Ipiranga e a italiana Agip. Em 2003, fundou o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, que tem como objetivo institucional o fomento da ética no meio empresarial e junto às crianças, jovens e universitários. É desta forma, contribuindo para a melhoria da qualidade ética das empresas e com a formação de líderes eticamente responsáveis, que a instituição potencializa a perspectiva de um futuro mais ético e, assim, naturalmente sustentável. Nós passamos, então, a palavra para a condução dos trabalhos deste painel ao administrador Carlos de Araújo.
Boa tarde a todos. Eu peço mais uma vez que quem está ao fundo venha um pouco para frente, pelo seguinte, está sendo televisionado, e aí fica bem visível uma lacuna de espaço, né? Então, se vocês puderem fazer essa gentileza, nós agradecemos. Muito obrigado pela compreensão, hein? Bom, nunca se falou tanto em líderes, bem como no papel e na importância que eles exercem nas organizações. Há uma enxurrada de livros e textos sobre liderança, no meu entender até banalizando o próprio conceito de líder. Mas muitos programas de desenvolvimento gerencial focam a capacitação rotineira, relegando a plano secundário a formação para a mudança e para a inovação. Por isso, nossas organizações são repletas de gerentes executivos e carentes de líderes. O processo de liderança é, a um só tempo, função do líder, dos liderados e da situação. O estilo de liderança tem absoluta relevância sobre os resultados da ação organizacional, do trabalho em equipe, da motivação humana e dos níveis de compromisso e de autenticidade das relações sociais existentes no nosso cotidiano. Essas são as minhas considerações iniciais ao apresentar o tema que, no meu entender, é da maior importância, que vocês vão desenvolver e depois nós vamos abrir para perguntas. Liderança na nova era do comportamento ético e da transparência. Por favor. Professora. Ela vai falar lá? Tá. Ok. Bom, boa tarde a todos. Como já foi apresentada, meu nome é Gabriela, eu trabalho na Secretaria-Geral da Presidência e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como a Presidência, a Secretaria-Geral vem trabalhando o planejamento estratégico para contribuir com essa era de transparência que está inserida na realidade do governo de muitos anos para cá, mas agora de maneira mais especial com a Lei de Acesso à Informação, inclusive. Bom, antes de começar a falar, a primeira coisa que acho que aparece quando quando eu falo que eu sou da Secretaria-Geral da Presidência, é o que é Secretaria-Geral da Presidência, né? Eu trabalho no governo já tem mais tempo e estou na Secretaria-Geral da Presidência desde 2011. E a primeira vez que eu ouvi falar em Secretaria-Geral da Presidência, eu pensei, deve ser uma grande central de atendimento telefônico e recebimento de cartas da presidência. E não tem nada a ver. Esse é um nome muito ingrato para a gente que trabalha lá, porque ele realmente não expressa tudo o que a gente faz. A Secretaria-Geral da Presidência, e eu vou pedir ajuda, eu acho que eu não estou... desculpa. Tá, joia, obrigada. Bom, a Secretaria-Geral da Presidência o nosso ministro é o Gilberto Carvalho, e agora faz um pouco mais de sentido, né? E a Secretaria-Geral da Presidência, ela tem basicamente 3 tripés de atuação, e isso é bem importante falar, porque foi o panorama que a gente teve para construir um processo de planejamento estratégico. A gente trabalha com juventude, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, a gente coordena essa política no âmbito do governo federal. A gente também trabalha com a parte de diálogos com a sociedade civil. E, por fim, a gente trabalha com uma parte de administração e controle interno. Isso é bem legal falar, porque a gente olha assim, o Palácio do Planalto super bonito, a Granja do Torto, o Palácio da Alvorada, e somos nós que cuidamos disso tudo, desde o vazamento do cano ali do palácio, até toda uma parte de orçamento e controle interno de 15 órgãos da presidência. Isso significa que essa Secretaria-Geral ela tem atribuições muito diferentes, condensadas em um único ministério. Isso nos trouxe
todo um contexto no início de 2011 que a gente precisou lidar para construir esse planejamento estratégico. Vamos lá. Essa parte de administração e controle interno que eu comentei, até 2011 ela era da Casa Civil. E em 2011, quando a Dilma assumiu, teve um decreto que trouxe isso para o âmbito da Secretaria-Geral da Presidência. Então, a gente começou a ter essa mudança de competência. O Gilberto Carvalho, ele é uma figura muito política. O ministro anterior, ele tinha uma atribuição mais de escrever discursos e de produção de conhecimento. E daí, quando o Gilberto Carvalho vai para a Secretaria-Geral, tem um reforço dessa atuação política do Ministério, ao mesmo tempo que a gente recebe toda essa carga administrativa e de controle interno. Praticamente duas atribuições que quase antagônicas, assim, que a gente teria que conciliar dentro de um mesmo órgão. Além disso, em 2011, com a mudança de presidente, teve uma mudança natural das equipes. Talvez 60% tenha se mantido, mas teve aí 30%, 40% que realmente era uma equipe nova. E dentro dessa equipe, a gente teve que lidar com uma resistência inicial à ideia de planejamento. Por quê? A Secretaria-Geral é muito interessante trabalhar lá, porque nunca um dia é igual ao outro. Então, a gente está trabalhando e, de repente, tem uma invasão em Belo Monte. É a nossa equipe que vai lá ajudar na negociação. Está tendo a desocupação de Pinheirinho, e aí tem um confronto com a polícia. É a Secretaria-Geral que vai lá ajudar na mediação também. E aí está tendo uma negociação com os indígenas, e a própria AGU, ou seja, o próprio governo vai e publica uma portaria que atrapalha toda a negociação. Então, assim, é um dia a dia muito... É sempre uma surpresa, né? E é uma atuação política que a gente tem que ter uma flexibilidade muito grande. Então, tinha um grupo da Secretaria-Geral que achava que um processo de planejamento iria burocratizar muito essa flexibilidade que a gente precisa ter. E, ao mesmo tempo, nós, da equipe de planejamento, precisamos atentar para isso. Precisamos de um processo de planejamento que não burocratize uma atuação política flexível. Bom, o que a gente fez, então? E aqui eu vou colocar o seguinte, qual era o nosso objetivo? Por que a gente queria fazer um planejamento estratégico? Para ficar bonito? Não. A gente tinha dois grandes objetivos com esse planejamento. Um era muito interno. Imagina um ministério com uma atribuição política tão forte e com uma atribuição gerencial tão forte. Qual a identidade desse órgão? A gente precisava trabalhar isso, a gente precisava que as pessoas se sentissem parte de um único órgão. Então, esse era um grande desafio e a gente achava que o planejamento poderia ajudar nisso. O segundo desafio era, a gente queria deixar claro para a população, principalmente, qual é o papel da Secretaria-Geral no governo e quais as entregas que ela tinha que fazer até o final dessa gestão. E a gente acreditava, assim como acreditamos ainda, que o planejamento estratégico seria uma excelente ferramenta para isso. Quais as medidas adotadas, então? Bom, a primeira delas isso foi essencial, e eu acho que não é só no governo, mas em qualquer organização, né? O nosso ministro, ele comprou a ideia, ele falou, não, o planejamento é essencial, e a gente vai fazer um processo muito bem estruturado aqui dentro. E o nosso secretário executivo, que é abaixo do ministro, né, é o segundo na hierarquia, ele não só compra a ideia e patrocina tudo, como ele é um dos principais executores de várias das ações relacionadas a planejamento. Com esse apoio, aos poucos a gente foi ganhando a aderência de todas as demais pessoas, enfim, com várias outras atividades, mas eu diria que 80% do sucesso, hoje a gente tem sim um processo de planejamento muito bem estruturado, e eu diria que 80% disso é em decorrência desse apoio que nós tivemos do nosso ministro, do nosso secretário executivo. Bom, aí paralelamente, eu destacaria também essa questão do modelo intuitivo, isso é bem interessante na Secretaria-Geral. A gente, do grupo de planejamento técnico, a gente quer avançar cada vez mais para a adoção do Balanced Scorecard, BSC, eu acredito que tem um monte de especialistas em BSC, mas só que de maneira muito gradativa, porque a gente, mais do que qualquer coisa, mais do que um planejamento tecnicamente perfeito, o importante era que a gente tivesse um planejamento com a adesão das pessoas e que realmente servisse para guiar a organização, o nosso órgão, na concretização dos seus resultados. Bom, a gente construiu, então, um modelo de gestão que são instâncias que contribuem para decisões e direcionamentos do órgão. Tem o nosso ministro, que, junto com essa reunião de secretários, fazem, pelo menos uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 2 meses, eles se reúnem para discussões mais políticas e de contexto. Esse comitê de coordenação e planejamento, ele é a instância máxima de decisão do nosso planejamento, que a gente tenta, sempre que possível, de maneira participativa, porque é a melhor forma de ganhar a aderência das pessoas. E temos algumas outras instâncias que eu acredito que não nos interessam agora, mas a título de curiosidade. Essa comissão de avaliação e monitoramento das parcerias, qualquer parceria que envolva transferência de recurso na Secretaria-Geral, ela é avaliada por essa comissão. Enfim, a gente tenta ter uma padronização e um controle muito forte sobre isso.
Acho que é legal comentar isso também. Para a gente conseguir essa adesão das pessoas, não foi muito fácil. E, de novo, não adianta um planejamento tecnicamente perfeito se a gente não consegue que ele seja efetivo. Então, para os especialistas em BSC, é quase uma heresia dizer que a Secretaria-Geral tem um BSC hoje, porque, na verdade, a gente inverteu muitas ordens. Em 2011, imagina, as pessoas chegaram... Eu sou de uma secretaria que antes era da Casa Civil, agora é da Secretaria-Geral. Como é que isso vai funcionar? Ao mesmo tempo que eu estou lidando com o encanamento do Palácio, eu tenho que lidar com Pinheirinho, eu tenho que lidar com questão indígena. Como é que eu vou fazer isso? Então, o que a gente fez? A gente falou, olha, gente, vamos com calma. Antes da gente construir uma identidade, vamos pensar o seguinte, o que a gente quer até 2014? E aí a gente começou a construir os nossos objetivos estratégicos. E de uma forma muito simples também. Bom, para a gente chegar lá em 2014, o que a gente precisa em 2011? E aí a gente construiu um plano de ação em 2011. Isso foi só o que a gente fez em 2011, porque não tinha momento ainda para avançar um pouquinho mais. Mas no processo de 2012, ou seja, no final de 2011, a gente já conseguiu avançar na construção de uma matriz SWOT. Ano passado, a gente finalmente conseguiu a maturidade institucional necessária para construir a missão, visão e valores da Secretaria-Geral. Então, assim, a gente demorou 1 ano e meio para que finalmente o nosso órgão se ajustasse para a gente avançar nesse ponto. E agora a gente está querendo aperfeiçoar o nosso mapa estratégico. Então, em 2011, nós chegamos a esses 4 objetivos estratégicos. 2012, avançamos em missão, visão, valores da Secretaria-Geral da Presidência. E agora, ainda em construção, a gente está tentando avançar para esse mapa aqui. Mas qual a importância disso? É só um mapa mais bonitinho que o outro? Não é isso. Na verdade, se qualquer pessoa aqui que olhar esses 4 objetivos estratégicos em azulzinho, eu acredito que talvez fique um pouco confuso para vocês. Para nós, da Secretaria-Geral, é muito claro. Porque a gente está ali dentro, a gente sabe o que isso quer dizer, isso está muito claro. Mas isso não é suficiente. Por que a gente optou pelo Balanced Scorecard, inclusive? Porque a ideia dele, uma das questões dele é justamente você conseguir organizar a sua estratégia em um mapa para poder comunicá-la. E isso, para a Secretaria-Geral, que tem essa função de diálogo com a sociedade, nosso ministro sempre fala, nós temos que ser a ponte entre o governo e a sociedade, isso é essencial. Então, para a gente é muito importante que a gente consiga avançar na construção de um mapa que passe com clareza qual é o papel da Secretaria-Geral, quais os resultados que a gente quer alcançar e quais indicadores vão mensurar se a gente está sendo efetivo nisso ou não. Então, o mapa estratégico não é só um mapa estratégico, não é uma técnica de planejamento, muito pelo contrário. Ele tem um objetivo muito importante, que é o governo ele não é uma ilha. Ele tem que atender a sociedade e a sociedade ela tem que incidir em relação ao governo. Bom, eu acho que vale a pena só falar um pouquinho como é que isso vem funcionando, né, na Secretaria-Geral, e aqui eu vou reforçar novamente o papel do nosso secretário executivo. A gente tem uma instância que, no BSC, é quase a RAI, né, a reunião de avaliação da estratégia. Ela é coordenada pelo nosso secretário, composta por um integrante de cada uma das nossas unidades, e ela tem uma periodicidade mensal. Isso significa o seguinte, de abril de 2011 até hoje, todos os meses na Secretaria-Geral, essa instância se reuniu. Dela só não participa o ministro, então significa que ela é quase como um órgão de cúpula da Secretaria. O interessante é o seguinte, no início, os secretários participavam dela formalmente, porque eles eram convocados e tinham que participar. Isso durou cerca de 3 reuniões, porque a partir da 4ª, ninguém ia porque tinha que ir. O conteúdo dela se tornou cada vez mais importante, a ponto de que hoje a gente não tem que convencer ninguém da importância de participar desse momento. A gente tenta sempre conciliar nessa reunião, elas são sempre 2 pautas fixas, uma é a análise de orçamento, a outra das metas, e dentro das metas a gente analisa sempre aquilo que foi executado de uma maneira positiva. Porque acho que todo mundo aqui que tem que lidar com meta, que tem que lidar com objetivos propostos, a gente muitas vezes tem dificuldades no meio do caminho. Quando a gente percebe que alguns deles estão sendo alcançados, a gente se estimula a continuar avançando. Então, esse é um momento importante também. A gente brinca que é o momento do marketing no CCP. Que as pessoas falam, olha, eu consegui isso, eu avancei isso dá aquele fôlego para a gente continuar. E tem a parte chata também, que é, olha, isso não deu certo. Mas, espera aí, por que não deu certo? Vamos, então, tentar definir uma estratégia para superar essa dificuldade. É nesse momento que que isso foi tornando essa reunião cada vez mais estratégica. Acho que é interessante mencionar também, ela só deu certo porque o nosso secretário executivo, que é o segundo na hierarquia, né, ele realmente patrocina, ele realmente apoia essa ideia. Eu me lembro que na segunda reunião, lá em 2011,
uma das secretarias, um dos secretários estava acompanhando a presidenta num evento fora do país, e só tinha o outro, que necessariamente tinha que ir, então. E ele mandou um e-mailzinho para mim, assim, eu não vou poder participar. E aí eu fui falar com o meu chefe, né, o secretário executivo, olha só, o fulano falou que não vai poder participar. Gente, ele era gaúcho a propósito, né? E aí ele ligou para esse secretário com nem um pouco de delicadeza, ele falava no telefone, bah, mas tu acha que você pode faltar assim à reunião? Tu acha que não é importante? Tem que estar aqui amanhã. Gente, mas ele, assim, eu fiquei até assim, olha, será tomara que não gera nenhum rompimento, né? Porque a gente precisa da parceria para poder seguir. Mas depois disso, o secretário estava lá no dia seguinte e nunca mais tivemos problemas de ausência. Então, acho que aí talvez seja um estímulo positivo, né, talvez um pouco coercitivo aí que nossa liderança precisou adotar nesse momento para poder fazer a instância funcionar. Bom, a gente tem vários detalhes nesse processo de planejamento que eu acho que não convém detalhar aqui agora, mas quais são alguns dos resultados alcançados, que é aí que eu queria chegar mesmo. Bom, tecnicamente, né, para os amantes do BSC, eu acho que é legal falar que a gente está avançando gradativamente na implementação da metodologia. Cabe destacar aqui de uma maneira muito ortodoxa. Ontem, na palestra, né, de inovação, o nosso palestrante falou que a gente precisa da ferramenta adequada, né, para aquilo que a gente quer alcançar. Nós, a Secretaria-Geral, não apenas escolhemos o BSC como a ferramenta adequada, como dentro do próprio BSC a gente adequou essa ferramenta à nossa realidade. Então, a gente não começou com missão, visão, valores, objetivos estratégicos, indicadores e plano de ação. Não foi assim. A gente realmente foi fazendo uma troca de ordens aí, porque o mais importante era que a gente aderisse ao planejamento e que a nossa organização considerasse o planejamento realmente um farol que guia a nossa atuação. E a gente precisou fazer essa adaptação e assim nós fizemos. Em termos políticos, é bem importante falar também que do resultado alcançado, a gente pode dividir nessas duas instâncias. Externamente, né, a questão da clareza, eu acho que eu já coloquei isso anteriormente, mas a gente acredita que o nosso planejamento estratégico não é a única, mas é uma ferramenta muito importante para deixar claro para outros órgãos de governo e para a própria sociedade o papel da Secretaria-Geral nesse governo, e também quais os resultados que a gente pretende alcançar em 2014. Internamente foi essencial, porque hoje as pessoas pelo menos se enxergam como parte do mesmo ministério. E os valores, né, que estão definidos no nosso mapa, eles realmente guiam esses valores aqui embaixo, diálogo, parceria, diversidade, solidariedade e tudo. Eles realmente guiam a atuação de todas as unidades, independentemente de qual a função que ela exerce dentro do nosso ministério. E, bom, esse sentimento, a identidade, ela também não é importante por si mesma, né? Ela ajuda no sentimento de pertencimento que motiva as pessoas a alcançarem, a trabalharem, a alcançar os resultados, e, enfim, né, a qualidade de vida no trabalho também. E aí eu vou chegar um pouquinho, né, mais próximo dessa questão da era da transparência, que a gente está mencionando aqui no nosso painel. 2011 eu vou contextualizar também com a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Em 2011 ela foi aprovada e entrou em vigor em maio de 2012. Fizemos um ano e pouquinho agora de LAI. Acho que todos aqui já devem ter ouvido falar na Lei de Acesso, talvez muitos tenham se valido dela para pedir informação, mas eu sou uma super entusiasta da LAI, acho que junto com a Comissão da Verdade talvez tenha sido um dos maiores passos democráticos que o Brasil deu desde a Constituição de 88. A Lei de Acesso à Informação ela realmente está revolucionando as práticas governamentais. Não só porque as pessoas estão tendo mais cuidado com as informações produzidas, mas também porque está gerando um diálogo muito próximo com o cidadão. É impressionante, assim, eu trabalho diretamente com a LAI e os pedidos que chegam, você percebe que assim, é uma pessoa que provavelmente nunca teria qualquer contato com o governo, está ali fazendo um pedido de informação e está recebendo a informação que ela queria. Isso, enfim, é revolucionário, isso é fantástico. Então, dentro desse contexto, a Secretaria-Geral, além da Lei de Acesso, é claro, mas ela se vale desse processo de planejamento para comunicar para a sociedade aquilo que ela está fazendo. A gente tenta, tudo que eu estou falando para vocês tem muito mais detalhadamente no nosso site, e a gente também já respondeu a várias perguntas de planejamento pela lá, e eu fico super empolgada quando isso acontece. Eu acho interessante também, até pautando uma questão da ética, eu conheço um professor em Brasília que ele trabalha com ética no serviço público. E é bem interessante porque ele começa a aula dele, ele explica alguns conceitos de ética, alguns autores nos quais ele se referencia, e em seguida ele pergunta para os servidores públicos, que são o público dele, das aulas dele, ele pergunta, eu quero saber quem aqui é contra a publicação nominal dos salários no site de servidores públicos, no site da transparência.
Ele já deu essa palestra umas 5 vezes. 4 turmas, ele falou que 90% é contra. E como ele é a favor, e eu também sou super a favor, ele acha o máximo, porque ele começa por toda a argumentação dos princípios éticos e dos conceitos que ele utiliza para poder falar, olha, não é bem assim. Tem toda uma questão falando, olha, são, enfim, os contribuintes que pagam o salário dos servidores, um chefe tem direito de saber o salário do seu funcionário, por que os cidadãos não têm direito de saber o salário dos servidores públicos? E por aí vai toda uma argumentação. E aí, a última aula que ele deu, ele falou que apenas 3 pessoas foram contra, numa sala de cerca de 100 pessoas. E ele ficou, nossa, vocês estragaram minha aula, né? Mas o que eu achei legal é que a gente, nossa, o mundo tem esperanças ainda, que bom. Mas por que eu estou trazendo essa questão da divulgação dos salários? Porque a divulgação dos salários, o que está acontecendo? Não sei se vocês já viram notícias, mas por meio da divulgação dos salários a gente está descobrindo um monte de disfuncionalidades de salários que estão ultrapassando o teto constitucional. Isso significa, aí voltando, fechando o meu parênteses, a transparência ela permite um maior controle social. Bom, e aqui, enfim, eu vou já pulando mais para a minha conclusão mesmo. O que é a Secretaria-Geral? A gente da Secretaria-Geral, a gente tem um lemazinho, né, que estava até na minha apresentação. A participação social é um método de governar. Esse aprofundamento da transparência que o governo vem sendo invadido, né, por toda essa questão de lei de acesso e pelas novas mídias também, que estão tendo um impacto muito grande, a consequência disso é o seguinte, o governo está sendo cada vez mais instado a publicizar a sua prática. Isso tem 2 questões muito importantes. Uma é a questão do próprio controle mesmo, mas mais do que isso. Se a gente quer um governo verdadeiramente democrático, é importante que os cidadãos tenham a oportunidade de incidir diretamente sobre esse governo. E ele só consegue fazer isso com informação, com subsídios que o fortaleçam e que o permitam dialogar de igual para igual com o governo, porque isso é o que tem que acontecer. Então, encerrando, eu coloco isso, faltando um minutinho para terminar meu tempo. A gente acredita na Secretaria-Geral que o nosso planejamento estratégico, que precisa muito melhorar ainda, mas já avançou o suficiente para que ele possa comunicar o papel da Secretaria-Geral no governo, quais os objetivos que a gente quer. Isso subsidia o cidadão para que ele possa dialogar diretamente com o governo em relação a isso. E eu acho que isso é um dos grandes avanços dessa nova era de transparência que a gente está entrando. Eu agradeço muito e fico à disposição para perguntas. Mais anunciado? Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui em Gramado, participando desta mesa com o Douglas, a Gabriela, o nosso mediador, Carlos Henrique. Agradecer aos organizadores pelo convite para esse belíssimo evento e é sempre muito bom voltar a Gramado. Quero falar um pouquinho sobre esse tema a partir das palavras do título, liderança, comportamento ético, transparência, fazendo a seguinte pergunta: será que estamos, de fato, numa nova era de comportamento ético e transparência? Ou apenas desejamos estar? Quais são os indícios de que estamos numa nova era de comportamento ético? E quais são as lideranças que podem nos guiar nesse difícil caminho? Quero também puxar o tema um pouquinho para a mídia, na medida em que é meu campo de atuação como jornalista e como professor universitário. Poderia até começar fazendo uma pergunta: será que é compatível, será que mídia e transparência são termos compatíveis? E principalmente, será que mídia e ética conseguem alguma vez andar juntas ou são antinomias? Mídia e ética, será que tem realmente algum ponto de encontro? Com essas provocações, eu quero então abordar o tema. Escrevi até um livro sobre isso, que se chama A Sociedade Medíocre. É medíocre mesmo, um jogo de palavras, não medíocre. Mas aconteceu o seguinte, Gabriel, quando eu fiz esse livro, uma menina no Twitter falou assim: seu analfabeto se escreve medíocre e não medíocre.
Aí eu disse, não, mas é só um jogo de palavras para parecer inteligente e dizer que a mídia é medíocre. E ela disse, me engana que eu gosto. Então não adiantou nada. Mas a ideia era essa, de que o principal espaço da mediocridade, do obscurantismo, da falta de transparência e da falta de ética no mundo contemporâneo é a mídia. Eu digo como quem está dentro, quem, de alguma forma, conhece um pouco. E não é só uma questão de falar mal dos meus colegas e de mim mesmo, mas de admitir aquilo que todo mundo pressente. Há uma zona de sombra muito grande nas relações da mídia com a política, com a sociedade, com a economia, com o trabalho que deveria ser o trabalho de esclarecimento. E aí eu entro na questão ética. Ética é um termo muito em voga nas últimas décadas. É interessante ver que antes não se falava tanto em ética. Quando eu digo antes, é do ponto de vista de uma sociologia do comportamento. Antes se falava muito mais em moral. Atualmente fala em ética. É como se o termo moral tivesse ficado muito desgastado e a gente o tivesse substituído por outro. De certa maneira, ética hoje é o novo nome da moral. E a moral teve muitas fases. Um grande pensador francês chamado Gilles Lipovetsky, ele escreveu um livro que no Brasil está publicado com o título de A Sociedade Pós-Moralista, e ele tentou definir as grandes fases da moral. A primeira fase da moral que ele fixa é uma fase que ele chama de moral teológica. O que era valor moral? Era aquilo que a humanidade seguia entendendo que era por determinação divina. Em outras palavras, é certo porque Deus quer. E, portanto, com um fiador dessa envergadura como Deus, as pessoas tendiam a aceitar. Se não aceitassem, arderiam no fogo dos infernos. Então, vejam que tinha uma certa força de imposição e era uma moral que ele chama de sacrificial. Quem não se sacrificasse por essa moral, seria sacrificado um dia, porque haveria uma sanção brutal. Bom, depois de muitos séculos de moral religiosa, teológica, sacrificial, passamos por uma grande revolução comportamental, cultural, política, que foi a revolução do iluminismo, dos grandes intelectuais franceses principalmente, mas também dos intelectuais alemães. Kant, por exemplo, era um iluminista, e esses intelectuais ajudaram a criar uma moral racional, uma moral não mais teológica, não mais é assim porque Deus quer, mas é assim porque a razão determina. É uma outra ordem moral, muito mais humana, muito mais imanente e muito mais dependente de todos nós. Mas ainda é uma moral impositiva, ainda é uma moral do sacrifício. Nessa fase moral, nós tínhamos que nos sacrificar pela pátria, nos sacrificar pela família, nos sacrificar por uma ideologia. E assim foi durante muito tempo, até que começamos também a questionar essa imposição moral que sacrificava os indivíduos em nome de um dever ser inquestionável. E aí entramos, principalmente a partir dos anos 1960 para cá, com todas as revoluções comportamentais, marcadas principalmente pelos movimentos de maio de 68, entramos numa fase que o nosso Gilles Lipovetsky chama de pós-moralista, uma fase de uma certa moral à la carte, em que uma série de comportamentos são, digamos, de foro individual. Eu não tenho mais direito de me pronunciar sobre as escolhas, por exemplo, de comportamento sexual dos outros. Na fase teológica e na fase iluminista, racional da moral, dessa moral laica, havia uma ideia de que a sociedade devia determinar o mesmo padrão moral, os mesmos valores para todos. E todos aqueles que não correspondessem a esses valores deveriam ser punidos. Estamos numa época agora de respeito às diferenças. E, nesse sentido, são muitas as possibilidades. Aquilo que não é um valor bom para mim, pode ser bom para o meu vizinho.
Não temos mais nenhum tipo de valor comum, universal ou universalizável? Temos muitos valores, mas esses valores universalizáveis estão sempre em discussão. Temos uma espécie de esfera pública onde todos os dias, ou todo o tempo, recolocamos em discussão aquilo que é passível de universalização. É como se disséssemos a cada vez: e então, esses valores que estão aí ainda servem? E pode-se dizer que não. Ao contrário do que muitos dizem, numa espécie assim de momento apocalíptico do moralismo, ao contrário do que muitos dizem, não abrimos mão de todos os valores morais. Abrimos mão de alguns e passamos a adotar outros. Por exemplo, ninguém fuma aqui nesta sala nesse momento e nem vai fumar. 10 anos atrás, 20 anos atrás, a maioria talvez fumasse aqui. Temos um novo valor, impositivo, indiscutível, inquestionável, em relação, por exemplo, a essa questão do tabagismo. Temos novos valores em relação às crianças e aos animais. Por exemplo, nunca fomos tão rigorosos em relação a algo que é abominável, mas que antes passava um tanto batido, que é a pedofilia. Somos muito mais severos agora. Outro dia ainda estava ouvindo aí e lendo que nessa polêmica das biografias que está envolvendo Caetano Veloso, Chico Buarque, Roberto Carlos e outras estrelas, começaram a aparecer muitas coisas assim escabrosas. Por exemplo, uma entrevista da Paula Lavigne, ex-mulher do Caetano, em que ela disse que perdeu a virgindade com o Caetano Veloso quando ela tinha 13 anos de idade. Era possível, era, digamos assim, aceitável, entre aspas, em algum momento. Hoje, a gente tende a olhar pensando assim: olha, isso é pedofilia. Por muito menos o Roman Polanski não entrou mais nos Estados Unidos. Então, temos uma modificação de valores. Aquilo que não era tão cobrado passa a ser cobrado. Isso se dá, por exemplo, em relação a todos os abusos sexuais cometidos por religiosos, que envolve o Vaticano. Então, se numa área temos menos vigilância, somos mais flexíveis, mais tolerantes, mais abertos, em outros campos estamos muito mais vigilantes, estamos cobrando muito mais. Agora, estamos de fato mais transparentes? Ou o que é que estamos chamando de transparência? Por exemplo, transparência é o que está acontecendo com a espionagem generalizada dos americanos. Os Estados Unidos têm espionado todo mundo, não escapou ninguém, da presidente Dilma, à chanceler Angela Merkel, ao presidente da França, ao Papa. Todo mundo foi espionado pelos americanos. Os analistas, e a Gabriela, que é da área, especialista em relações internacionais, os especialistas em relações internacionais, chamados realistas, porque eles se dividem em duas grandes categorias, os realistas e os idealistas. Os realistas dizem o seguinte: a espionagem é normal, sempre teve, sempre vai ter, não adianta fazer nada, o melhor é tentar se proteger, o mais forte espiona, o mais fraco é espionado, e acabou. Agora, o idealista diz o seguinte: mas não temos regras internacionais? Pode tudo, é aceitável, não temos nem sequer o direito de espernear. Vamos aceitar que seja assim mesmo? Ou podemos sonhar com um outro tipo de relação e postular: será que uma nova era de comportamento ético pode aceitar a espionagem internacional generalizada, admitida e mal explicada? Porque o presidente Obama até agora não deu nenhuma explicação aceitável, a não ser a de que, bom, meus amigos, isso acontece, ou então o tradicional: eu não sabia. Então, eu volto à pergunta: estamos numa nova era de comportamento ético, quando todo mundo é espionado, há o grande espião e todos os outros são espionados? Esse é um grande problema. O segundo problema é: estamos numa nova era de transparência e comportamento ético, quando os meios de comunicação continuam altamente concentrados
e mais concentrados em países como o Brasil do que na meca do capitalismo, que são os Estados Unidos? Por que não temos no Brasil uma lei que proíba a propriedade cruzada de meios, como tem nos Estados Unidos? Porque é possível que uma mesma empresa, e são várias no Brasil, possuam rádio, televisão, jornal, portal de internet, tudo na mesma cidade, no mesmo local. E nós aqui no Brasil estamos, de maneira geral, principalmente a nossa mídia, muito indignados com o que está acontecendo na Argentina, com a lei dos meios da Argentina, porque talvez por más razões, talvez por linhas tortas, a presidente Cristina Kirchner resolveu escrever certo, que é impor uma lei dos meios, porque na Argentina o Grupo Clarim manda, até agora, manda completamente na comunicação. Bom, é certo que a presidente Cristina Kirchner tinha boas razões para querer se vingar do Clarim, mas talvez com essa vingança esteja fazendo uma boa coisa pela Argentina, que é a desconcentração de meios. E nós, no Brasil, quando é que vamos desconcentrar os meios? O Brasil é mais sinuoso, nós driblamos mais, nós estamos mais para Garrincha do que para Maradona ou para Messi, nós temos o nosso estilo, é mais demorado. Só agora temos uma comissão da verdade fazendo um pouco de investigação e trazendo um pouco de luz ao que aconteceu na ditadura. Mesmo assim, a nossa comissão da verdade é modesta. Eu já disse isso até para a ministra Maria do Rosário, de quem eu sou amigo. A nossa comissão da verdade é modesta porque está fazendo mais uma investigação de cunho histórico e isso não resultará em nenhuma punição, quando deveria resultar em punição, porque nós ouvimos todo o tempo que se é para punir, que se puna os dois lados. Mas um lado foi punido, teve milhares de processos, os chamados terroristas, guerrilheiros, resistentes à ditadura, esses aí, quando não foram presos, ou não foram assassinados, ou não foram torturados, foram processados pelo Superior Tribunal Militar. Eu tenho em casa, como sou historiador e trabalho com isso, tenho processos de tantos que foram processados, tivemos mais de 10 mil pessoas processadas. Agora, os torturadores não foram processados, os torturadores não foram punidos. Eu conheço torturador, passo por torturador na rua, eles não foram processados, eles não foram punidos. Estamos fazendo transparência em relação a isso? Não estamos tanto assim, mas demos um pequeno passo para que alguma coisa aconteça. Por exemplo, agora vamos ter a exumação dos restos mortais do presidente João Goulart. Escrevi um livro sobre o João Goulart, se chama Jango, a Vida e a Morte no Exílio, para tentar investigar e saber o que aconteceu. Jango foi assassinado ou não foi assassinado? Eu, pessoalmente, acredito que não foi, mas a exumação vai servir para alguma coisa, vai servir ao menos para que a gente dê as honras de Estado ao Jango, que ele não teve quando foi enterrado em 1976, de uma maneira um tanto absurda para um ex-presidente da República. Não sei se todos vocês sabem, quando o Jango morreu lá na Argentina, ele foi colocado às pressas no caixão e trazido para São Borja. O cadáver estava sem sapatos e com o cinto, com a calça aberta. O cadáver não foi sequer preparado adequadamente para ser enterrado. Como teve de esperar um pouco lá para fazer o enterro, porque os filhos estavam vindo da Inglaterra, foi muito mal embalsamado e começou a cheirar mal. Tiveram que abrir o caixão para dar uma arrumadinha. Tudo isso faz parte da nossa história. Cadê a transparência em relação a tudo isso? Cadê o comportamento ético para dizer assim, temos de fazer um acerto de contas com o nosso passado recente. Vamos ter 50 anos agora do golpe militar de 1964. Em março vamos estar lembrando isso, não podemos falar comemorando. O quanto de luz vamos fazer em relação a essa época? E o quanto a mídia estará mostrando de transparência em relação a esse tempo? Porque 64... foi um golpe militar, mas foi também um golpe civil, porque o empresariado participou desse golpe, e porque governadores civis, o principal líder civil do golpe foi o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, e porque a mídia participou. Eu digo que não foi um golpe militar,
Foi um golpe midiático, civil, militar. O jornal O Globo faz um mês pediu desculpas. Admitiu que se equivocou no apoio ao golpe. E os outros jornais? A Folha de São Paulo vai pedir desculpa por ter emprestado durante muito tempo as suas caminhonetes veraneios para que os organismos de tortura transportassem aqueles que seriam torturados? E o Estado de São Paulo vai pedir, o jornal do Estado de São Paulo, vai pedir desculpas por ter apoiado aberta, escancaradamente o golpe? O Jornal do Brasil não está mais em condições de pedir desculpas a nada, porque, de certa maneira, não passa de um moribundo da internet. Mas foi o que mais apoiou o golpe junto com a tribuna da imprensa. Esses veículos vão, enfim, num arroubo de ética, de novo comportamento ético e moral e de transparência, vão, enfim, pedir desculpas ao povo brasileiro por terem nos enfiado numa ditadura de 25 anos? Ou não vão fazer nada disso? Eu sei que o tema pode parecer bem distante daquilo que vocês imaginavam, mas eu acredito que a mídia deveria ter uma postura de liderança em relação à ampliação dos espaços de ética e de transparência. Nós, na mídia, sabemos cobrar certas coisas, e cobramos quase todos os dias, mas nem sempre damos a contrapartida necessária. Não fazemos, muitas vezes, a nossa parte. Cobrar dos outros é sempre mais fácil. Ainda hoje de manhã, um programa do qual eu participo, na Rádio Guaíba, programa apresentado pelo Rogério Mendelski, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul conhece bem o Rogério Mendelski e a Rádio Guaíba. De manhã nós entrevistamos o ministro Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União, que é um gaúcho que nós conhecemos e que temos uma certa facilidade para conversar descontraídamente com ele. Nós cobramos dele. Como é que é, ministro? E esse negócio de que o teto dos ministros do TCU não é respeitado, como é que pode? O ministro do TCU pode ganhar acima do teto? O senhor mesmo está ganhando acima do teto. Pode. Por que não pode, os outros não podem? E você assim, bom, mas não é bem assim, porque eu recebo uma aposentadoria que eu investi de maneira, com dinheiro privado em partes, uma outra parte era da aposentadoria do Congresso mesmo, então, ou seja, era dinheiro público. É simples, tem teto, não pode ganhar acima do teto, ninguém ganha acima do teto, mas no Brasil nunca é assim, no Brasil não pode. Mas fulano pode, porque tem tal situação, porque tem tal penduricalho, porque tem tal justificativa, porque sempre tem um jeitinho. Estamos numa nova sociedade, numa nova era de comportamento ético e de transparência, quando temos esse tipo de situação, em que alguns podem ganhar acima do teto e outros outros não podem. O ministro até disse o seguinte, assim, uma certa ponta de mágoa, ele disse assim, pois nós acabamos impedindo que 2.000 funcionários do Congresso ganhassem acima do teto, e então eles foram buscar essas informações e entregaram para a mídia. São uns vingativos. No fundo é isso. E fizeram bem. Não que 2.000 funcionários devam ganhar acima do teto no Congresso Nacional, ninguém deve ganhar acima do teto. Aliás, o Congresso Nacional, em termos de transparência, etc., nós sabemos, está muito mal. Depois de meses de manifestações nas ruas, do apogeu de junho e julho, a gente esperava uma reforma política gigantesca que resolvesse, por exemplo, problemas de financiamento de campanha e que impedisse pessoa jurídica de financiar a campanha. No entanto, tivemos uma micro-reforma política, micro, capitaneada pelo PMDB, que em vez de resolver o problema, agravou o problema. Ficou pior do que antes, ficou muito pior do que antes. Os controles diminuíram. Então, pergunta volta, mas como pode? Estamos mesmo numa nova era de transparência e de comportamento ético, quando nós mal e mal conseguimos averiguar as contas dos políticos, e é um grande continente obscuro
de financiamentos, de Caixa 2, de tudo que se queira falar, e nem vou entrar nessa questão aí de todos os mensalões do Brasil, o mensalão do PT, o mensalão do DEM, o mensalão do PP, o mensalão do PSDB, em que até agora ninguém foi para a cadeia. E não estou advogando só que os mensaleiros petistas curtam uma temporada na cadeia. Eu gostaria que todos curtissem, que todos fossem julgados. O STF até hoje não teve tempo de botar em julgamento o mensalão mineiro, o mensalão do PMDB, do PSDB, não sei por quê. Deveria fazer assim uma espécie de mutirão. Enquanto todos os mensalões não forem julgados, o STF não tem direito a tirar férias. Seria bem interessante ver aqueles ministros... Esgotou meu tempo. Bom, só para fechar, 2 frases. Gostei muito do título, esse sobre um novo comportamento ético, transparência. Espero que surja um indivíduo, ou quem sabe uma instituição, talvez até a mídia, para nos liderar rumo a essa utopia que continua como horizonte. Quando a gente se aproxima, ela se afasta. Muito obrigado. É uma pena que nós somos limitados no tempo, mas parabéns, viu? Bom, o terceiro painelista é o professor Douglas Linares Filinto, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios. Obrigado. Deixa aqui, acho melhor deixar aqui. Isso. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui novamente. Eu estou duplamente honrado nessa tarde, porque no ano passado eu tive a honra de ser convidado a participar desse mesmo evento no Rio de Janeiro. E esse ano vindo em Gramado, uma cidade gaúcha, que eu gosto tanto do povo gaúcho, e numa cidade que me recebeu há 25 anos atrás, quando eu casei, estive aqui em lua de mel, e eu pude retornar com a minha esposa para cá 25 anos depois. Foi uma grande alegria. Eu quero agradecer o presidente do Conselho Federal de Administração pelo convite, os presidentes dos conselhos regionais do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul também pelo convite. Cumprimento o meu amigo Carlos Roberto, presidente, coordenador desse painel, ao Juremir, a Gabriela, a todos que nos assistem pela internet. Quando eu vi esse tema aqui, nova era do comportamento ético e da transparência, eu fiquei um pouco assim, na dúvida, né? Porque a ética é o tipo da coisa que a gente não devia falar nunca, né? Mas eu quero começar isso aqui bem rapidamente, dando um exemplo que cabe muito bem nesse título, que é como o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios surgiu. Em 2001, eu era executivo de uma multinacional de origem italiana e eu fui transferido para a principal gerência de vendas dela no Mato Grosso, em Cuiabá. Eu cheguei lá com a minha esposa, meus 2 filhos pequenos, e para quem sai da capital paulista e vai para a capital do Mato Grosso, eu estava no paraíso, almoçando em casa todos os dias. 6 horas da tarde eu estava nadando com meus filhos assim na piscina, eu comecei a ter outra vida. E minha esposa engravidou da Amanda em Cuiabá, a minha terceira filha, ela é cuiabana da Gema, e eu tenho um grande amor por aquela cidade. Mas 3 meses depois, o meu chefe direto saiu de férias e a minha diretoria pediu para que eu assumisse o lugar dele durante 3 semanas. E assim eu fiz. Na primeira semana, o meu principal assessor de vendas de 7 me trouxe desvios de conduta do nosso gerente em férias. Eu vivi o pior dilema ético da minha vida. O que eu faço? Espere ele voltar, são só 3 semanas. Eu deixo para lá, não dedo. Isso sai na mídia, a empresa vai dizer, garoto, o que você está fazendo aí que você não viu nada disso? Né? Porque ele, não satisfeito com tudo que ele fazia, ele emitia notas frias contra grandes empresas do Estado. E aquelas notas foram parar na CPI dos combustíveis, na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso.
e, consequentemente, no Ministério Público ligado à Secretaria da Fazenda, e se tem algum advogado presente, abrindo caminho para uma ação criminal por sonegação fiscal. Isso tudo caiu no meu colo, e, como eu disse, eu vivi o pior dilema ético da minha vida, e o maior até aqui. E eu lembrei que 2 anos antes, quando eu entrei na empresa, eu recebi, junto com o meu contrato de trabalho, um código de ética. E, geralmente, as empresas que têm um código de ética te apresentam aquilo quando você entra, e quando você sai, nunca mais ninguém fala daquilo durante a minha vida na empresa. E aquele código de ética me determinava que eu tinha que proteger o nome, a imagem e a reputação da empresa. E, num primeiro momento, eu fiquei com medo, mas aquele mesmo código de ética me garantia que qualquer pessoa que reportasse preocupações pessoais ou com a empresa não sofreria nenhum tipo de represália. E aquilo me deu coragem de ligar para a minha diretoria comercial e reportar aquele fato. Para resumir a história, nós não temos muito tempo, 30 dias depois eu perdi meu emprego por quebra de confiança. E eu fiquei assim, muito chocado, e aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a ler sobre ética, código de ética, muitos poucos temas sobre o assunto. Hoje também tem muito pouco. Caí na responsabilidade social e fundei em 2003, com um grupo de amigos, o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios. Hoje nós estamos com 10 anos de fundação, 24 iniciativas para o fomento desse tema no meio empresarial e estudantil, de crianças de 6 anos até universitário. E hoje essa empresa, na era do novo comportamento ético, do líder ético, da transparência, essa empresa me processa na Itália por calúnia e difamação em 30 milhões de euros. E a sentença da nossa ação na Itália sai em março desse ano, do ano que vem, aliás, né? Então, ele é um bom exemplo sobre esse nosso tema, né? A nova era, liderança, nova era do comportamento ético e da transparência. Bom, a minha apresentação vai ter 2 partes. A primeira, falar um pouco sobre o líder, sobre a liderança em si. E a segunda, falar sobre essa pequena palavra, tão pequena, ultimamente tão falada e, ao mesmo tempo, tão pouco praticada, não só no meio político, mas na área corporativa também e na nossa sociedade. Definindo liderança. Liderança é influência e ponto final. Para o bem, onde está o... Aqui? E para o mal. Cada vez que você influencia alguém, você assume a liderança. Isso não é questão de idade ou de função. Qualquer dimensão humana, seja um cidadão, um pai de família, um colaborador de uma empresa, um executivo ou um empresário, ele assume papéis de liderança. Existe muito o chefe e o líder, e eu não vou entrar nesse detalhe para a gente ganhar tempo, né? Todos nós somos líderes em algum aspecto. A pergunta a fazer é a seguinte: você é ou não é um líder? Essa não é a pergunta que nós temos que fazer. O que nós devemos fazer é essa pergunta aqui: você é um bom líder? A prova da liderança: olhe para trás, por cima do seu ombro, e veja se tem alguém te seguindo. Se alguém estiver te seguindo, você é um líder. Tem uma frase muito interessante sobre isso que eu acabei de falar, que é do John Maxwell. Quem pensa estar guiando sem ninguém que o siga, está apenas dando um passeio. O fundamento da liderança não são as qualidades pessoais ou as qualidades técnicas do líder, nem o carisma desse líder. O principal fundamento de um bom líder é o caráter. Eu quero colocar aqui as definições de reputação e de caráter. A reputação é o que as pessoas dizem que você é. E o caráter é o que você realmente é. E há um detalhe muito importante. Você é o que você faz e não o que você diz. Isso vale para um cidadão, vale para uma empresa, para um governo, todas as dimensões, como eu falei aqui.
A liderança pode ser aprendida. Nós não nascemos líder, não existe líder nato. A liderança, a gente faz a liderança. Como? Na minha opinião, gerir uma empresa, uma família, um governo, pelo exemplo e por valores. A prova de um bom líder: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. O que importa de verdade num líder não é o resultado que esse líder traz, não é o resultado que esse empresário traz, não é o resultado que um governo traz. O que vale de verdade, como é que o resultado foi alcançado. E para isso, um líder tem que ter ética no dia a dia. Mas afinal, o que é ética? Ética é o tipo daquela palavra que todo mundo sabe o que é, mas quando alguém pergunta, dá um branco na gente e a gente não sabe o que responder. Ou são tantas definições que a gente se cala. E eu vou tentar trazer algumas definições interessantes aqui, para a nossa reflexão. Essa definição foi do século XIX, 1860, 1870 mais ou menos. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Uma definição do século XXI. A ética nos faz um chamamento no sentido da responsabilidade dos nossos atos, seja como pessoa, como empresa ou como governo. Uma definição para reflexão. Ética é parte da filosofia que estuda os deveres do homem para com Deus e com a sociedade. Mas a ética pode ser muito bem entendida pelo que eu vou dizer aqui. Existem vários tipos de ética, ou dizem que existem vários tipos de ética. Certa vez na Globo saiu uma matéria sobre um problema era um hospital, se não me engano, e existiam empresas vendendo produtos para aquele hospital público. E aquela vendedora, gerente, diretora, falou: não, 10% eu vou dar de propina, porque essa é a ética no mercado. Isso não é ética. Os bandidos têm a sua ética também. Se um estuprador entrar num presídio, ele vai morrer, ele sabe disso. É a ética deles. Isso não é ética. Ética é isso aqui, ó. Tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, isto tudo é ética. Eu fiz administração e depois cursei teologia. E eu vou tomar a liberdade de definir a ética em 3. Ética mínima, média e máxima. E para que eu faça que vocês entendam o que é ética mínima, média e máxima, eu vou usar 3 pequenas passagens do livro mais vendido do mundo, a Bíblia Sagrada. A ética mínima foi dita pelo Saulo de Tarso. Ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Saulo era o cara. Roberto Carlos fez a música para o Saulo de Tarso. Esse cara sou eu. Saulo de Tarso estudou na maior universidade da antiguidade. Era Harvard daquele tempo. Saulo de Tarso era um empresário de tendas, riquíssimo. Devia ser um dos homens mais ricos daquela época. Saulo de Tarso era poliglota. Saulo de Tarso foi o primeiro homem a ter dupla nacionalidade. Saulo era romano e judeu. E Saulo, como judeu nato, ele tinha carta para prender cristãos. E ele diz o texto que ele estava indo a Damasco. E ele viu um clarão, uma voz que perguntou: Saulo, Saulo. E ele caiu no chão e falou: mas quem está falando comigo? E aquela mesma voz falou: é Jesus Cristo, a quem tu persegues. Saulo de Tarso mudou a vida dele, largou tudo para servir ao Evangelho.
E Saulo de Tarso, Deus mudou até o nome dele, chamou Paulo de Tarso. Eu não sei se vocês sabem, Paulo quer dizer pequeno, aquele homem todo poderoso, Deus chamou ele de um homem pequeno. E Saulo diz isso, que representa a ética mínima. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Hoje nós podemos fazer de tudo, mas muitas dessas coisas não nos convêm a nós mesmos, a nossa família, a nossa esposa, aos nossos filhos, à nossa empresa, ao nosso cidadão, ao nosso governo e por aí vai. Eu peço que, por causa do tempo, por favor, você aperte o azul, para a gente pular, para ganhar tempo. Ok. A ética média foi dita por Lucas. Não sei se vocês sabem, se têm conhecimento, Lucas não andou com Jesus, não foi discípulo. Lucas era um médico. E se você trazer isso para hoje, o médico estuda 6 anos na faculdade, 3 anos de residência. O cara estuda pra caramba, hein? Fora o vestibular que ele tem que entrar, que geralmente é super concorrido. E Lucas falou assim, estão falando tanto desse cara aí, eu vou investigar ele. Ele fez uma investigação e escreveu o Evangelho de Lucas. E ele diz que Jesus Cristo proferiu a seguinte frase, que representa, na minha visão, a ética média. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar. Se eu quero ser amado, eu tenho que amar. Se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar. E por aí vai. Esse trecho representa a ética média. E a ética máxima foi dita também por Jesus Cristo. Jesus Cristo estava sendo confrontado pelos mestres da lei daquela época e perguntaram, Jesus, o senhor fala tão bem, o senhor tem feito tantos milagres, qual é o maior dos mandamentos dado ao nosso pai Moisés? Jesus respondeu, são 2, amarás o teu Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamentos maiores do que esse. Se o nosso mundo amasse o próximo 10%, ele não estaria assim. E eu não vou ter tempo para mostrar algumas coisas de como o nosso mundo vai. Eu quero dar apenas um exemplo. Há 12 anos atrás, o mundo viveu o pior atentado terrorista da história. Até hoje, creio eu que os Estados Unidos está fazendo tanta investigação, até por causa disso, é uma das desculpas que eles usam. Alguém tem ideia de quantas crianças morrem por dia por falta de água ou a doença que a água contaminada dá? São 4 torres gêmeas, todo santo dia, derrubado pelos aviões da indiferença. São 6.000 crianças que morrem de falta de água ou problemas que a água contaminada dá. E morre um ser humano de fome a cada 3,5 segundos no nosso planeta. Agora, é fácil exercer a ética? Não é. É difícil pra caramba. Por quê? Vou dar 2 pontos só. Primeiro, somos seres humanos, falhos e imperfeitos. Segundo, os nossos dilemas aumentam a cada dia. Cada dia os dilemas aumentam assustadoramente. Mas não pode existir nada mais nobre, mais louvável e mais exemplar quando nós buscamos a excelência, quando o assunto é ética, seja como homem, seja como empresário, seja como governo. Agora, a ética não é cromossomo, não é... Eu tenho uma luta comigo. Meu pai, meu saudoso pai, era 3 vezes mais barrigudo comigo. E eu tento emagrecer, é uma dificuldade. Ele emagrece fácil. Eu como alguma coisa e engordo. Para emagrecer é uma luta. Isso é genética. A ética não é assim. Ética é comportamento. Ética é decisão. E quando nós decidimos, nós temos que olhar 3 pontos principais. Isso vale, lógico, para um líder, vale para um pai, vale para um empresário, vale para um governo. Primeiro ponto, a minha decisão é certa ou errada? Segundo ponto, quais são as consequências da decisão que eu tomar? Sendo ela certa ou errada? E terceiro, quais as pessoas que eu vou influenciar? Sendo certo
ou errado? Esses pontos, na nossa decisão, nós temos que estar sempre em mente. Lembrando que dependendo do que isso aconteça, é ascensão ou queda de um líder. Como manter a conduta ética? 2 pontos, lei e punição. Geralmente a lei vem com punição. No nosso país, infelizmente, tem um monte de lei, mas não existe punição. A vida não tem mais valor algum, as pessoas matam assim, à luz do dia, na frente da delegacia, não acontece nada. Que risco que aquelas pessoas correm? Quase que nenhum. Mas, enfim, isso é um ponto para se manter uma conduta ética. O segundo é coração, consciência. Eu mantenho porque eu quero. Isso tem muito a ver com propósitos e valores do líder. Propósito. Vou deixar 2 perguntas para reflexão. Por que você sai da cama todo santo dia? Quais são seus propósitos nesta vida? Vou definir valores. Essa definição de valores está no Código de Ética da Indústria Farmacêutica Lilly. Os valores são, na verdade, o centro de tudo. Eles nos dizem quem somos, como devemos agir, em que direção nos orientar. Os valores são, em poucas palavras, a essência das pessoas e das instituições. Vou deixar 2 perguntas. Quais são os seus valores? O que tem valor para você? Eu sempre digo que nós não vivemos uma crise financeira, muito menos uma social e uma ambiental. Nós vivemos a pior das crises, a crise de valores. Essa é difícil pra caramba. E uma frase vai ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Esse cara aqui é o reitor da Escola de Negócios de Harvard. Ele disse a seguinte frase em 2011. As pessoas perderam a confiança nos negócios. E os nossos alunos parecem responsáveis por isso. Quando o reitor do ícone da administração do universo profere uma frase dessa, alguma coisa está fora do rumo. Nós temos a vontade, convido o Conselho Federal e os conselhos regionais a nos apoiarem e nos ajudarem a fazer uma pesquisa nas universidades brasileiras, porque a quantidade de universidade que não tem o curso de ética na graduação, ela é assim, gigantesca. E eu vou correr aqui, já me cortaram meu tempo aqui. Está cortando? É porque eu estou vendo, nós começamos 2h15, são 3h15, mas vamos lá. Posso terminar 5 minutos? Ou paro por aqui? Ok. Eu paro ou posso continuar? Nós temos um grande poder nas mãos. É o poder do exemplo. É fácil formar um cidadão ou um líder eticamente responsável. Basta mostrar-lhe o caminho e dar-lhe o exemplo. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele se tornará o seu destino. Isso quer dizer o seguinte, que o caráter determina o destino de um homem, de uma empresa, de um governo e de uma família. O caráter não é herdado. A pessoa desenvolve diariamente, conforme pensa e age. Pensamento por pensamento, ato por ato. Já estou terminando. Quem lembra desse personagem aqui? Todo mundo conhece. Qual que era a essência do filme? O que o Pinóquio dizia o filme inteiro? Eu quero ser um menino de verdade. Passou o filme dizendo isso. E no fim, o Pinóquio virou um menino de verdade. Eu quero parafrasear o Albert Einstein. Não busque ser um homem ou uma mulher de sucesso. Busque antes ser um homem digno e honrado, um homem de valor, um homem de caráter,
um homem de verdade. Para mim não ser chutado desse púlpito, eu agradeço. Um abraço a todos. Foi um prazer. Bom, vamos lá. Parabéns aos panelistas. A nossa posição é dificílima, porque toda hora nós somos avisados que o tempo está esgotando, e é claro que o tema requer um pouco mais de tempo, mas nós temos que nos ater. Acho que nós conseguimos. A Gabriela trouxe um exemplo prático de planejamento estratégico da Secretaria de Governo, Secretaria-Geral da Presidência, onde ela trabalha, e logo a seguir o nosso amigo Juremir Machado colocou pontos bastante polêmicos, porque como sociólogo e jornalista, colocou bastante pontos polêmicos com relação à ética, valores, moral e mídia. E aí terminamos com o Douglas, que eu já conheço bem, um amigo querido, que finalizou brilhantemente o tema. Nós já temos aqui as perguntas, e eu peço que vocês sejam bem objetivos nas respostas, mas nós vamos atender a todos que perguntaram. Gabriela, um dos princípios do Balanced Scorecard, BSC, e dos mapas estratégicos é a geração de valor, né, ao ou às principais stakeholders. Essa geração de valor é baseada na visão da organização. Como adotar o Balanced Scorecard sem a definição inicial da visão? Não compromete a definição dos objetivos estratégicos? A pergunta é do Flávio Abreu. Flávio. Cadê o Flávio? Oi, Flávio. Na verdade, o que a gente fala na Secretaria-Geral é que a gente está tentando avançar paulatinamente em direção ao Balanced Scorecard. Então, a gente realmente construiu os objetivos antes, avançamos na construção da missão, mas é interessante, porque construir os objetivos lá na frente. Gabriela, fala mais assim que não está dando para te ouvir. Desculpa. Considerando a especificidade que a gente tinha da nossa própria organização, foi muito importante construir antes os objetivos, até para a gente ter clareza de qual que seria a nossa missão. Construída a missão, a gente passou por uma fase, foi muito sutil, mas a gente abriu um espaço para tentar readequar os objetivos a essa nova construção, e agora a gente está tentando fazer isso de uma forma contínua. Então, por isso que eu falo que a gente não adota o BSC por todas as delicadezas técnicas que haveria aí, e assim, a gente não poderia dizer que a gente está realmente incorporando a técnica, mas, por outro lado, a gente está tentando caminhar nesse sentido, e acaba sendo uma retroalimentação, sabe? É o nosso guia onde a gente quer chegar, ainda não chegamos, mas a gente está trabalhando para isso. Professor Juremir, quem é polêmico tem pergunta polêmica. Vamos lá. Qual a influência, o papel dos nossos líderes políticos em relação à Comissão da Verdade? E o que essa comissão traz de fato de benefícios, uma vez que ela não pune? Bom, eu acho que o benefício da comissão é um benefício de tentar trazer à luz uma possível verdade histórica. Não creio que a comissão em si devesse ter qualquer caráter punitivo, mas poderia encaminhar as suas descobertas para que o judiciário pudesse punir. Mas, para isso, é preciso que o Supremo Tribunal Federal autorize a revisão da lei da anistia. A lei da anistia foi adequada para o momento, mas foi, antes de tudo, uma lei de autoanistia. Foi uma lei que, de certa maneira, foi o que deu, ou foi o que se impôs, e que trouxe benefícios para aqueles que puderam voltar do exílio, mas tratou também de acobertar todos aqueles que praticaram, por exemplo, tortura. Então, a raiz de tudo está na revisão da lei da anistia.
a maior parte dos países que tiveram ditaduras e que em algum momento fizeram uma lei de autoanistia, já revisaram essas leis. A Corte Interamericana já puxou as orelhas do Brasil várias vezes, dizendo que o Brasil precisa adotar medidas no sentido de rever o que aconteceu no seu regime militar e de adotar punições para aqueles que cometeram atos, principalmente de crimes contra a humanidade. Então, estamos nesse pé. Depende do Supremo Tribunal Federal. Com a nova composição do Supremo, é possível até que se possa mudar. É isso. Os nossos políticos poderiam fazer pressão e poderiam, quem sabe, tentar a aprovação de uma nova lei. Mas isso exige também uma postura da sociedade, uma cobrança da sociedade. Talvez em 2014 essa cobrança se torne maior. Bom, no primeiro ano do governo Dilma, 4 ministros pediram demissão porque desviaram R$1 bilhão. Por que não foram indiciados? Cadê a ética e a moral? É para ti. Bom, por que não há a punição esperada? Talvez se deva pensar que faz parte um pouco da tradição brasileira. Mas também nós não podemos partidarizar, porque se se quiser olhar, dá para recuar no tempo e tem para todos os partidos, absolutamente todos. Tem ministros e representantes. A gente poderia perguntar, eu não tenho partido, posso falar disso com toda tranquilidade. A gente pode perguntar assim, também, por que não houve uma investigação? Por que não houve um inquérito? Por que não houve um julgamento da famosa denúncia de que o presidente Fernando Henrique Cardoso comprou a emenda que permitiu a sua reeleição? Tem deputado aí dando declaração gravada, dizendo até quanto ganhou para votar a favor da emenda. Então, somos um país que, nesse nível, não tem realmente punição consequente. Esperamos que comece a ter agora. Agora, é difícil de imaginar que isso venha a acontecer. Não houve tempo, nós não recebemos nenhuma pergunta para o professor Douglas, mas eu quero dizer que, para mim, fechou com chave de ouro, que você conseguiu integrar exatamente o tema, a liderança, a ética, né, toda essa fase de transição. Ficou perfeito, por isso que nós, não houve tempo, mas certamente todo mundo entendeu, eu já te conheço, e você foi brilhante mais uma vez, tá? Bom, nós agora vamos entregar uma lembrança a cada um dos participantes. Professor, e um chocolatinho. Tem direito, tá? Gabriela. Dá para o seu chocolate. Meu amigo, bem, hein? Que coisa boa. Parabéns. Está aqui. Obrigado. Seu chocolate. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Obrigado.